Filipenses capítulo de número 4, versículo de número 6. Abra comigo a sua Bíblia. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Olha o que esse texto diz: não andem ansiosos por coisa alguma. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então eu quero conversar com vocês hoje sobre esse tema: como vencer a ansiedade. Sabe, gente, a ansiedade generalizada é um mal que assola milhões de pessoas no Brasil e no mundo afora. Na verdade, a ansiedade hoje, veja, é considerado o problema número 1 da nossa geração. Qual é o problema número 1 da nossa geração, queridos? Ansiedade. Sabe, é um dos maiores males do mundo moderno. E por que eu decidi ministrar sobre isso? Eu já ministrei algumas vezes sobre ansiedade aqui na igreja, mas hoje eu decidi ministrar sobre isso porque é um mal que nós enfrentamos. Eu não sei se você passa por isso, mas eu passo por momentos de ansiedade. Quem aqui? É só eu. Então, nós enfrentamos esse mal diariamente. Diariamente a ansiedade, ela tenta nos agarrar, tenta nos prender, tenta nos fazer um refém. E todo mundo passa por isso. Eu passo, você passa. E isso faz parte, muitas vezes, da nossa vida. E por que eu estou ministrando isso? Para a gente dizer assim: ai, pronto, estou ansioso, deixa. Eu quero ministrar hoje e te dar as armas corretas para que você possa vencer esse mal na sua vida, para que você possa vencer a ansiedade. A questão é: ansiedade é uma patologia, é uma doença ou é um problema espiritual? Às vezes você pode pensar assim: eu estou ansioso, eu estou passando por uma crise de ansiedade, então eu não tenho Deus na minha vida. Eu estou ansioso, então isso significa que eu não tenho Deus na minha vida? Ou não, ansiedade é só um problema de saúde, não é nada, não tem nada espiritual. Ou também levar para o outro lado, é só espiritual. Eu quero dizer para você o seguinte: que a ansiedade, ela é sim um problema de saúde, é uma doença. Mas eu quero dizer para você também que em muitos casos e muitas vezes a ansiedade não passa de um problema espiritual. A pessoa está ansiosa não porque ela está doente, mas em muitos casos a pessoa está ansiosa porque ela não está conseguindo confiar em Deus. Ela não está conseguindo acreditar em Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? Então coloca a mão no seu coração assim nessa noite e diga: eu vou vencer esse mal. Diga isso. Diga assim: a ansiedade não vai me dominar. Ansiedade, gente, é a definição do termo. Ansiedade é uma apreensão, um sentimento de constante alerta, assim, à frente, é como se houvesse um perigo futuro, uma ameaça futura, só que ela é incerta. Em outras palavras, o que é a ansiedade? É uma dificuldade de parar de se preocupar. É uma preocupação crônica. O que é a ansiedade, gente? É uma dificuldade
de parar de se preocupar. Ansiedade é excesso de futuro. E muitas vezes e é engraçado que é um mal que está atrelado a coisas que nem existem muitas vezes. Em alguns casos existe, e outras vezes não existe. Eu lembro que antes de vir morar aqui em Parnaíba com vocês, eu morava em Teresina. E eu e a pastora Kênia já tinha 4 anos que estava casado. E no começo a gente tomava remédio para não engravidar. Acabou de casar, né? Veio a lua de mel, né? Aí depois a gente parou de tomar remédio porque a gente queria engravidar. Queria ter os nossos filhos, né? Começar a ter os nossos filhos. E aí a gente passou um período de tempo tentando engravidar e não dava certo. Foi tipo mais de ano, não foi, amor? Tentando engravidar e a gente já estava ansioso. E aí o que a gente começa a pensar? Eu tenho algum problema. Um dos dois tem problema. Será quem é que tem problema? Será se é a pastora que tem um problema? Ou será se é eu que tenho um problema? Será se eu nunca vou conseguir ter filho? Meu Deus, eu nunca vou conseguir ter filho. Aí você começa a imaginar. Aí você lembra daquele filme, daquele velho que casou do óculos. Inclusive meu óculos é parecido com o dele. Quem já assistiu aquele filme aqui? Aí ele pega um balão e vai embora. Ele casou, a mulher não podia ter filho. Pronto, aí é a minha história. Você começa a pensar várias coisas. Então eu nunca vou engravidar. Aí um dia a pastora começou a sangrar. E depois a gente descobriu que ela estava perdendo uma criança. Que ela tinha perdido uma criança. Essa foi a primeira gravidez da pastora aqui. Perdeu. E aí a gente ficou, eita, perdeu, então não segura. Aí, você sabe, a gente vai ficando ansioso. Quem está entendendo o que eu estou falando? Meu Deus, eu nunca vou ter filho. Agora a pastora quem tem? Aí ela engravida pela segunda vez. Aí na segunda vez que ela engravidou, ela continuou tendo ensangramentos. E a gente ia no médico e o médico dizia... sempre tem uns médicos que são bem frios, né? E o médico dizia assim, um que nós fomos, dizia assim, não, tá sangrando aí, daqui a pouco a gente faz uma curetagem, pronto. Gente, é uma coisa, assim, a pessoa não entende que ali tem que a gente tá querendo ter um filho, e aí eu fiquei, eu quase xingo esse médico, eu digo, servo do diabo. Saí daquela sala com raiva, disse, meu Deus, eu sou um servo de Deus. O que está acontecendo? Minha mulher não consegue segurar um menino. Comecei a brigar com Jesus, sabe? E aí, naquela situação, a Kênia sangrando, e a gente só andava de moto, em Teresina é tudo longe. E aí a gente pensou assim, para não perder essa criança, nós vamos ter que ir embora dessa cidade. E o pastor tinha me pedido para vir embora para cuidar dessa igreja. E eu disse, não pastor, isso aí não dá certo não. 2 meses antes dessa situação acontecer. E quando isso aconteceu eu entendi. Deus está me chamando para ir embora para Parnaíba. O que eu estou querendo falar para vocês? Que no fim das contas, a pastora engravidou. Ela teve essa gravidez no começo de risco. Mas a gente veio embora para cá. A menina cresceu, se desenvolveu, nasceu, é a Thalita, gente. E a gente já está no 2º filho. Então, às vezes, nós ficamos ansiosos e criamos muitas coisas na nossa mente. Coisas que talvez nem vão acontecer. E sabe, há um tratamento medicinal para a ansiedade. E nós não temos que desprezar isso. É válido, amém? O tratamento medicinal é válido. Quem está entendendo o que eu estou falando? Só que aqui nesse culto hoje eu quero tratar com vocês. Eu quero falar com vocês sobre o tratamento espiritual para a ansiedade. Quem quer aprender nessa noite? Quem quer receber essa cura na alma? Então eu quero conversar com vocês sobre o tratamento espiritual para a ansiedade.
E é interessante que o texto de Filipenses que eu li é a receita para nós sermos tratados da nossa ansiedade. Porque a primeira coisa que nós lemos, Filipenses capítulo de número 4, versículo 6, é: não andeis ansiosos por coisa alguma. O apóstolo Paulo começa dizendo assim: olha, não andem ansiosos, não fiquem ansiosos. É a primeira coisa, é um conselho. E aí a gente vai pegar aqui essa frase do apóstolo Paulo. É interessante porque o apóstolo Paulo fundou essa igreja nessa cidade de Filipos, na sua segunda viagem missionária. E essa carta que ele escreveu para essa igreja, ele escreveu essa carta, a igreja ele tinha fundado 10 anos antes, e agora ele está escrevendo uma carta, a carta de Filipenses. E nessa carta ele dá ali uma palavra de agradecimento, porque a igreja de Filipos tinha dado uma oferta para ele, para abençoar a vida dele. E também ele escreve essa carta para solucionar alguns problemas que estavam acontecendo ali naquela igreja, na igreja de Filipenses, na igreja de Filipos, a igreja dos Filipenses. E é interessante que no capítulo 4, quando ele está encerrando a carta, ele vai falando sobre alguns conselhos práticos para a igreja. E um dos conselhos que ele diz é esse: não, ei igreja de Filipenses, ei Filipenses, ei igreja de Filipos, vocês estão muito o quê? Vocês estão muito ansiosos. Não andem ansiosos por coisa alguma. Queridos, vocês não podem estar ansiosos. Está errado. Tudo bem, até aqui tudo bem. Um conselho do apóstolo Paulo. Só que você sabe de onde foi que o apóstolo Paulo escreveu um dos conselhos mais lindos de toda a Bíblia? Sabe de onde foi que ele escreveu isso, gente? De dentro de uma prisão. Paulo estava preso em Roma. Preso por quê? Porque ele estava pregando o evangelho, preso pela sua própria nação. E ali dentro de uma prisão, ele manda uma carta para uma das igrejas que ele havia fundado. E de lá ele diz para aquela igreja: não fiquem o quê? Gente, é fácil você dizer isso quando está tudo bem, sim ou não? Mas o apóstolo Paulo estava o quê? Preso. Imagina você estar preso. Queridos, eu nunca fui preso. O máximo que eu fiquei foi preso, sei lá. Você já ficou preso dentro de um carro? Alguém já ficou preso em alguma situação aqui? Preso aonde? Preso no elevador, o sangue de Jesus. Mas é muito ruim ficar preso, sim ou não? Quando a gente está preso, eu nunca fiquei preso, mas eu imagino. Qual é o maior anseio de alguém que está preso, gente? Ser livre, ser liberto. Ser preso é algo muito ruim. E o apóstolo Paulo estava preso, mas sabe de uma coisa? Ali naquela cadeia, ele estava dizendo: olha, não andem ansiosos. Eu estou aqui preso, mas eu estou o quê? Tranquilo. Está tudo bem. Eu estou bem resolvido. Então, esse conselho bíblico de nós não andarmos ansiosos, o apóstolo Paulo fala mas ele só está repetindo aquilo que Jesus falou. Porque Jesus Cristo falou assim: olha, não andem ansiosos, porque a ansiedade não muda nada. A ansiedade olha, gente, a ansiedade não adianta nada, a ansiedade não muda nada. Mateus 6,25: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, que a vez de comer, né? Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que a vez de comer, beber, pelo vosso corpo, não é a vida mais importante que o alimento, e o corpo mais que as vestes. No versículo 34 do mesmo capítulo, nas palavras de Jesus: portanto, não vos Quem está comigo aqui diz amém. O texto está dizendo: não andem o quê? Inquietos. O apóstolo Paulo, de dentro da prisão, diz: não andeis ansiosos.
O Senhor Jesus nos diz: não andem ansiosos, porque a ansiedade não muda nada. O apóstolo Pedro disse assim: olha, sabe o que vocês têm que fazer com a ansiedade? Lancem a ansiedade sobre Ele, pois Ele cuida de vocês. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Versículo 7: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Salomão disse que a ansiedade ela só faz uma coisa na sua vida: ela não te ajuda a resolver teus problemas, ela não te ajuda a mudar a tua vida. Sabe o que a ansiedade faz? Salomão diz que a ansiedade ela só deprime o homem. Provérbios capítulo 12, versículo 25: o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Queria saber de uma coisa: a ansiedade ela nos faz criar problemas que não existem. Você está entendendo o que eu estou falando? Às vezes o problema nem existe, mas nós estamos tão ansiosos, tão apreensivos. A ansiedade ela tem um poder de transformar, de mudar a ótica das coisas. Você vê que os discípulos estavam dentro do barco e eles começaram a enxergar aquele homem andando sobre as águas. E o que foi que eles falaram? É um fantasma. A ansiedade transformou o Filho de Deus num fantasma. A solução do problema estava vindo, sim ou não? Mas eles disseram que era o quê? Um fantasma. A ansiedade nos faz criar problemas que não existem. Quantos de nós aqui já não fomos assaltados? Aonde? Em lugar nenhum, só na mente. Já foi assaltado umas 10 vezes. O cara chegou, levou tudo. Eu fiquei chorando. Tudo aonde? Só na mente. Quantos de nós o casamento já não se acabou? Já morreu, matou não sei quem, mata a mãe, mata o pai. Tudo aonde? Na mente. Não está acontecendo nada, mas dentro de você existem pensamentos te atormentando, te martirizando, te trazendo preocupação. Queridos, o primeiro conselho do apóstolo Paulo aqui nesse texto é para nós não andarmos ansiosos, porque a ansiedade não adianta, a ansiedade não resolve, a ansiedade não ajuda. E a segunda coisa que nós enxergamos nesse texto é: agora, como vencer a ansiedade? Diga comigo: como vencer a ansiedade? O segredo que o apóstolo Paulo deu para que nós possamos vencer esse mal é apresentar tudo para Deus. É o que, gente? Entrega nas mãos de Deus. É falar para Deus: Deus, é isso aqui que está me afligindo. Deus, é isso aqui que está tirando a minha alegria. Senhor, é isso aqui que está tirando a minha paz. Filipenses 4:6: mas em tudo, pela oração, com súplicas e ações de graças, apresente os seus pedidos a Deus. Aí a gente pensa que o apóstolo Paulo está falando só de uma coisa. Ele está falando não é só de oração, não. Ele está falando sobre 3 tipos de oração. Primeiro, a adoração. Está ansioso? Está ansioso? Pois começa a dizer: Deus, Tu és fiel em todo o tempo. A adoração, ela nos ajuda a combater a ansiedade. Está ansioso? Apresenta para Deus o pedido. Deus, eu quero te pedir um filho. Deus, eu quero te pedir o crescimento em tal área da minha vida. Porque são essas coisas, queridos, que vão arrancar de dentro de nós a ansiedade, a adoração. O apóstolo Paulo falou que a gente tem que adorar, a gente tem que fazer os nossos pedidos, a gente tem que liberar, fazer a oração chamada ação de graça. O que é ação de graça? É agradecer pelo que nós temos, é ser grato pelo que nós temos. O cara estava conversando com outro e disse assim: eu comprei um avião. Aí o que ouviu ele dizendo isso ficou cheio de inveja. Oh, meu Deus do céu, tem um avião, eu só tenho uma bicicleta. Aí ele ia chegando na porta de casa com a bicicleta e o vizinho dele disse: ô, bicicleta linda, sou doido para ter uma assim.
Aí aquele que ficou com inveja da bicicleta encontrou uma pessoa. E ele disse assim: eu tenho tanta vontade de andar, porque nem perna ele não tinha para andar. As pernas não funcionavam. O que significa isso, queridos? Que muitas vezes nós só estamos olhando para aquilo que a gente não tem. Para o carro que não tem, para a casa que não tem, para o casamento que não está bem, para as finanças, para o emprego, só olhando para o que a gente não tem. E quando a gente entra nesse ciclo de ingratidão, o que acontece? Ansiedade. A gente começa a ficar ansioso, porque nós só estamos enxergando o que nós não temos. Meu irmão, você tem saúde, você tem uma casa para morar. Se você está vivo hoje aqui nesse culto, é porque você comeu o mês todinho, que se não tivesse comido, você tinha morrido. Então nós temos que adorar. Quem diz amém? Nós temos que apresentar os nossos pedidos a Deus. Nós temos que, orar com ações de graças, agradecendo pelo que Deus nos deu. Seja pouco, seja muito. Meu Deus, muito obrigado. Eu não tenho, pastor, eu só tenho as pernas funcionando. Agradeça. Sabe por quê? Porque como nós fazemos para vencer essa ansiedade? Primeiro, nós apresentamos tudo para Deus. Segundo, você sabe por que às vezes a gente não está confiando? Por que a gente está ansioso? Porque nós não sabemos quem é Deus. Quem é o Deus que nós servimos, queridos? O que as escrituras falam sobre o Deus que você crê? Quem está comigo aqui diz amém. Olha o que a Bíblia fala, que o Deus que você crê é o Criador de todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3. O que a Bíblia fala do nosso Deus? Por que nós não devemos andar ansiosos? Como vencer essa ansiedade? Primeiro, apresenta tudo para Deus. Segundo, você precisa conhecer o Deus em que você crê. O Deus em que você crê é o Criador. O Deus em que você crê é o sustentador de todas as coisas. Ele é aquele que sustenta todas. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Colossenses 1,17. Quem é o Deus que você crê? A palavra diz que Ele é poderoso. 1 Crônicas 29:11. Deus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. O teu Deus é o Criador. O teu Deus é o sustentador. O teu Deus é poderoso. O que mais? O nosso Deus nunca nos abandona. Quando a gente começa a conhecer Deus, a ansiedade ela não fica, ela vai embora. Salmos capítulo 9, versículo 10. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Deus é o Deus que não abandona. Deus é o Deus que cuida, como eu li em 1 Pedro 5,7. Porque Ele tem cuidado de vós. Deus é o Deus que te protege. Você pode dizer amém? Cada palavra do Senhor é comprovadamente pura. Ele é escudo para quem nele se refugia. Provérbios 30, capítulo 30, versículo 5. Quem é Deus? Deus é aquele que endireita os teus caminhos. Provérbios capítulo 3, versículo 6. Ele endireitará as suas veredas. Quem é o Deus que você serve? O Deus que você serve é fiel. Salmos 33, versículo 4. Pois a palavra do Senhor é verdadeira. Ele é fiel em tudo o que faz. Quem é Deus? Deus, Ele é bom. A Bíblia fala assim, Naum, capítulo 1, versículo 7. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. E eu encerro dizendo, o Senhor, em quem você tem depositado a tua vida, a tua esperança, Ele é o teu Salvador. Isaías capítulo 12, versículo 2. Deus é a minha salvação.
terei confiança, não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação. Quando nós começamos a conhecer Deus, as coisas começam a ficar diferentes. Ele é o Criador, Ele é o sustentador, Ele é aquele que cuida de mim, Ele é aquele que sabe que endireita os meus caminhos. E quando nós não temos esse conhecimento de Deus, as coisas ficam bem difíceis. As coisas começam a desandar. A ansiedade começa a apertar a gente. Então o apóstolo Paulo diz o segredo é nós apresentarmos tudo diante dele. A palavra nos diz que o segredo é conhecer esse Deus, conhecer quem Ele é. Mas sabe também qual é o segredo? É você conhecer as promessas que Deus tem para que você vença a ansiedade. Vou te falar algumas promessas aqui. Promessas que Deus tem para você, para que você vença esse mal, vença esse medo, essa angústia. Isaías capítulo 43, versículo 1, segura essa promessa aí. Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel: não tema, pois eu o resgatei, eu o chamo pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. É uma promessa. Eu estou com medo que vai acontecer. Ainda nem aconteceu. E a Bíblia diz que Deus vai estar com você. Uma promessa, Salmos 56, versículo 3: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Outra promessa, Salmos 94, versículo 19: quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Salmo 121, versículo 1: levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Uma promessa que nós conhecemos bem, mas que muitas vezes a ansiedade nos domina e a gente não recorre a essa promessa que nós conhecemos bem. Mateus 11, 28: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Quando nós apresentamos tudo que está nos afligindo a Deus, com adoração, com os nossos pedidos, com ações de graças, quando nós conhecemos o Deus que nós servimos, que Ele é o Criador e sustentador de tudo, quando nós entendemos que existe uma promessa, a ansiedade vai dando lugar a outro tipo de sentimento. Pastor, como que eu faço para vencer a ansiedade? Mais um conselho para você: cuide dos teus pensamentos. Não é isso que eu li no texto? Por quê? Porque dos pensamentos brotam os sentimentos, e os sentimentos viram ansiedade. E a ansiedade é o que te impede de dormir, de trabalhar, de exercer a tua vida, de viver a tua vida. O apóstolo Paulo, dentro de uma cadeia, podendo estar com os piores pensamentos, de que ia morrer, de que ia ser martirizado. Filipenses 4:8: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Às vezes, a minha mente, nós não podemos controlar o que vem para a nossa mente, não, mas nós podemos lutar contra os pensamentos. Às vezes eu me pego pensando e vendo coisas tão ruins acontecendo na minha vida, pensamentos de morte, pensamentos de fracasso, e eu começo a guerrear contra esses pensamentos e dizer: não é assim, não é assim, vai embora, eu rejeito. Às vezes eu estou aqui, do lado da minha esposa ou da minha mãe,
Aí de repente vem aquele pensamento, eu digo, tá amarrado. Aí a minha mãe diz, o que é, Luciano? Não, nada, pensamento. Porque dentro de mim eu estou lutando contra isso. A gente tem que pensar em coisas boas. Pensar em coisas que são dignas de louvor. Se você apresentar tudo para Deus, se você conhecer a Deus, se você sabe, se você conhece as promessas e pensa, sabe, tem os teus pensamentos curados, sabe o que acontece? Aí vem um resultado. E qual é o resultado? O apóstolo Paulo disse que nós experimentamos uma paz que excede todo entendimento. Você sabe o que é essa paz? Não dá para saber. Sabe por que não dá para saber? Porque essa paz que a gente recebe quando a gente confia, que a gente recebe quando não deixa a ansiedade dominar a gente, que a gente recebe quando apresenta a nossa vida para Deus, essa paz, ela não tem como ser explicada, ela só tem como ser vivida. Porque ela excede todo entendimento. Eu já tive momentos na minha vida que eu estava no meio de uma tempestade, que eu estava em uma situação deplorável, mas dentro de mim existia essa paz. Mas eu já tive situações na minha caminhada aonde as coisas nem estavam tão ruins assim, mas eu não estava com essa paz. O meu desejo hoje, para cada um de vocês que está aqui, é que você não deixe a ansiedade vencer você. É que você não deixe esse mal destruir a sua vida. E o desejo de Deus é que você vença isso. Por quê? Porque eu encerro dizendo uma coisa. O Senhor Jesus, Ele disse que Ele encerra o capítulo 6 de Mateus dizendo assim: deixe o mal de amanhã para amanhã. O que significa isso? Significa que eu e você não podemos ficar especulando sobre o que vai acontecer. Ah, vão vir cortar minha luz. Ah, o gás vai faltar, eu não vou ter dinheiro para comprar. Os cobradores vão vir para mim. Não fique especulando, você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe. Porque a gente fica todo o tempo maquinando essas coisas, quando na verdade nós nem sabemos o que vai acontecer. Então o Senhor Jesus está dizendo assim: olha, deixa o mal de amanhã para quando? Para amanhã. E se acontecer? Porque você não sabe se vai acontecer, ou o que vai acontecer. E se acontecer alguma coisa que é trágico, que é ruim, aí a gente vai ter que viver o mal. É isso que Jesus está falando. Você está entendendo o que eu estou falando? Deixar o mal de amanhã para amanhã. Esquece. O amanhã nem pertence a gente. Às vezes a gente fica pensando em coisas e mais coisas. Só que essa noite, pode ser que daqui a pouco Jesus volte. Acabou. Aí tá preocupado com o boleto de amanhã. Acabou o boleto, acabou a escola, acabou tudo nesse mundo. O que nós temos que fazer, queridos, para a gente vencer a ansiedade, é confiar que as nossas vidas estão nas mãos dEle. E que Ele tem o controle de todas as coisas. Todas as coisas estão nas mãos dEle. Todas as coisas pertencem a Ele. A sua vida é de Deus mesmo? A sua vida é de Deus? Então por que você está preocupado com ela? É que eu não quero morrer, não quero adoecer, não quero que não sei o quê. Uma das histórias mais engraçadas que eu já ouvi, é um pouco trágico, mas engraçado. Uma tia minha estava cuidando de uma senhora que adoeceu. E aí o médico disse: pode se preparar para fazer o velório, que ela vai morrer. Aí minha tia foi, né? Comprou o caixão e tudo.
E ficou esperando essa mulher morrer. O médico disse: pode arrumar as coisas dela que ela vai morrer. Aí comprou o caixão e tudo. O caixão está há 20 anos esperando. A mulher não morreu. Morreu 20 anos. Eu disse tá 20 anos, mas o caixão passou 20 anos esperando por ela. Ainda viveu 20 anos. O que significa isso? Que a gente não pode ficar especulando, filho. E aí você fica criando. Só que a palavra de Deus diz o seguinte: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, pensamentos de paz e não de mal, para dar o futuro que vocês esperam. Enquanto a gente está pensando em coisa ruim, Deus está pensando em quê? Coisa boa, só vitória. Você viajando com teu esposo numa segunda lua de mel, você se casando, Deus está vendo teus filhos crescendo, Deus está vendo tua prosperidade. Quando você está assim, Deus está vendo um futuro brilhante, cheio de alegria, cheio de paz, cheio da presença dEle. Aleluia. Então nessa noite você vai dizer: eu não quero mais esse mal na minha vida. Eu não quero mais ficar com a mente reatribulada, para lá e para cá, e fica doido. Não, você não precisa disso. Você pode descansar no Senhor. Amém? Vamos orar nessa noite. Senhor, nessa noite nós rejeitamos. Sabe, você vai agora apresentar diante de Deus isso que te aflige. Você vai colocar diante de Deus, dizendo: Deus, eu não aceito. Dizendo: Deus, eu não quero. Dizendo: Deus, eu não vou viver isso. Com medo, oprimido, afligido, perturbado, desequilibrado. Não! Chegou o dia da cura das tuas emoções nesse lugar. Chegou o dia da tua cura nesse lugar. Chegou o dia da tua bênção nesse lugar. Chegou o dia da vitória do Senhor sobre a tua vida. Nessa noite nós estamos aqui, Pai. Oh!